Fala patriotas, como é que vocês estão, hein? Deicon Silva com mais um vídeo, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é sexta-feira, 25 de novembro, e apesar de ontem ter sido a estreia do Brasil na Copa do Mundo, a coisa não diminuiu não, viu? Ao contrário do que alguns falavam, que durante a Copa as pessoas iriam desanimar, iriam para casa ver os jogos e tudo mais, não foi bem isso que aconteceu, muito pelo contrário. O povo continua indignado e continua na frente dos quartéis, né? E ao meu ver, a coisa está até aumentando de volume, né? Ontem mesmo, no Comando Militar do Sudeste, em São Paulo, parece que a movimentação foi muito maior do que em outros dias, né? Então o povo não está nem aí para a Copa do Mundo. E com razão, porque Copa do Mundo passa, o Brasil não. Nós vamos continuar aqui. Quem mais vai sofrer com toda essa situação, esse cenário caótico para o qual o Brasil caminha, somos justamente nós, né? Então, o povo realmente está indignado, com razão, e não vai aceitar a coisa da maneira que está, né? Eu espero que vocês entendam que nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente fala, pessoal. Infelizmente, nós não estamos numa democracia. Nós vivemos claramente um estado de exceção. Temos aqui um ditador que manda e desmanda, faz o que quer da cabeça dele, ninguém faz nada, ninguém fala nada, né? E tem também as plataformas que acabam censurando a gente. Então, temos que tomar muito cuidado com o que a gente fala e escolher muito bem as palavras. De qualquer maneira, meus amigos, ontem foi um dia muito importante. Tivemos aí alguns desdobramentos muito importantes que a gente vai comentar aqui. Antes disso, eu peço que você compartilhe o vídeo, deixe o seu like desde já, inscreva-se no canal, siga a nossa página no Facebook e, se puder, contribua com o nosso trabalho enviando um Pix de qualquer valor, está aparecendo aí na tela para vocês, tá bom? Então, olha só, vamos falar aí do Marcel Van Hatten, o deputado federal que encabeçou o recolhimento de assinaturas para criar uma CPI para investigar eventuais abusos de autoridades, tanto no TSE quanto no STF, tá? Então ele conseguiu ali o mínimo de assinaturas, quase 180 assinaturas, né? E essa CPI já foi protocolada. Antes tarde do que nunca, tudo bem, tem um peso, mas eu não vejo um desdobramento prático. Vamos falar sobre isso, tá? Tem também a reunião do presidente Bolsonaro com militares, né? Teve alguns militares ali que foram promovidos ao posto de general, 4 estrelas, tá? Vamos falar sobre isso também. E o pedido de impeachment que alguns senadores estão encabeçando aí contra o ministro Barroso do STF. Esse caso é um pouquinho mais diferente, um pouquinho mais específico. Vamos falar sobre isso também, tá certo? Então, começando aí pela reunião do presidente Bolsonaro com o Braga Neto, com alguns outros militares, né? E teve a promoção de militares ao posto de general de 4 estrelas. Se não me engano, foram 4 militares, né? 4 ou 5. E outros ali que foram exonerados. Então, a grande questão sobre tudo isso é o seguinte. Parece a movimentação de alguém que está deixando o governo? Alguém que está deixando o governo promove oficiais generais, exonera outros, faz ali uma movimentação no alto comando? É uma pergunta, né? O que vocês acham? Eu vejo isso aí com muito, digamos assim, com o pé atrás, claro, né? Eu não tenho ali grandes expectativas, porque eu prefiro me surpreender do que me decepcionar, né? Pode ser uma movimentação normal, como pode não ser. Particularmente, eu não vi isso em transições anteriores, tá? E o momento que nós vivemos aqui, olha, é realmente propício para algumas situações aí, se é que vocês entendem, né? Entendedores entenderão. De qualquer maneira, vamos aguardar para ver. Talvez nos próximos dias aí nós tenhamos alguns desdobramentos dentro da lei e dentro da Constituição, tá? Vamos lembrar que o ministro Alexandre de Moraes recusou a ação do PL, foi muito criticado por isso, inclusive por senadores eleitos, né? O exemplo é aqui, ó, o senador Mourão, atual vice-presidente, né, que disse o seguinte: TSE não tem direito de rejeitar recurso do PL, escreve Mourão. Então, o TSE, o Alexandre de Moraes, simplesmente recusou ali o pedido do PL, né? E aí o PL, obviamente, entrou com recurso. Esse recurso, aí, em tese, ele não poderá ser negado, porque, primeiramente, o Alexandre de Moraes negou, alegando que o PL não tinha cumprido ali a determinação do próprio Alexandre de Moraes dentro das 24 horas que ele deu. Algo que, teoricamente, era impossível de se fazer. Mesmo porque ele nem poderia ter determinado aquilo, né? Mas tudo bem, não vem ao caso aqui nesse vídeo. Mas o fato é que houve um recurso e esse recurso ele vai ter que ser avaliado, né? E mais, será que a população vai aceitar tudo isso que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo? Porque agora a população sabe que o sistema não é 100% confiável, que o sistema é sim violável e não inviolável, como dizia o ministro Barroso. Aliás, vamos falar dele já já.
Então a população está indignada e, ao que tudo indica, não vai aceitar a maneira do jeito que está. Entenda o que nós não podemos falar livremente aqui, pessoal, pelo amor de Deus, né? Então vamos aguardar aí, porque ao longo dessa semana, né, finzinho dessa semana, início da próxima, teremos bons desdobramentos aí, tá bom? Teve também a CPI encabeçada pelo Marcel Van Hatten contra o TSE e também o STF, né? Eventuais cometimentos de abuso de autoridades. Ora, como que eu vejo essa CPI, meus amigos? Eu não vejo ela com desdobramentos práticos, tá? Claro, tem um peso, mas tem um peso mais político do que prático. Por que político? Porque pelo menos mostra que, pelo menos ali 200 deputados estão de olho no que está acontecendo e não compactuam com isso. Querem respostas, né? Então, tem um peso político. Mostra que realmente muitos deputados ali não estão contentes com as arbitrariedades da toga, tá? Agora, por que eu não vejo um desdobramento prático? Porque, veja, daqui a pouco a gente vai entrar em recesso parlamentar. Só volta o ano que vem. Juridicamente falando, pelo que eu vi, essa CPI encabeçada esse ano vai ter que mudar o ano que vem. Então, porque o ano que vem vai tomar posse aí outros deputados, né? Vai mudar o Congresso e tudo mais. Então, teria que realmente anular essa CPI e começar uma nova. Então, são novas assinaturas e tudo mais. Então, eu não vejo um desdobramento prático, até porque o tempo urge. E uma CPI, para dar algum resultado, é no mínimo 4 meses. Né? Então tem todo o rito ali, tem coisas que tem que se observar, prazos e tudo mais. No mínimo 120 dias a gente não tem todo esse tempo, né? Então não vejo desdobramento prático. Mas tudo bem, antes tarde do que nunca, e é bom a gente ver com quem a gente realmente pode contar. Todos esses que assinaram essa CPI, repito, antes tarde do que nunca, mas dormiram muito tempo, né? Todos esses aí merecem pelo menos a confiança do povo neste momento, tá? Agora, quanto ao pedido de impeachment que alguns senadores estão encabeçando no Senado contra o ministro Barroso, meus amigos, isso aí, ao meu ver, é um tapa na cara da sociedade, né? É um tapa na nossa cara, porque, tudo bem, o ministro Barroso é um dos que cometeu ilegalidades e precisa, sim, sofrer um processo de impeachment. Mas eu pergunto a vocês, é de agora que o ministro Alexandre de Moraes, ou melhor, que o ministro Barroso, eu confundo porque os dois ali estão pau a pau, né? Mas é de agora que o ministro Barroso precisaria sofrer esse pedido de impeachment? Foi agora que ele disse que as Forças Armadas são orientadas ali por alguém a atentarem contra o processo eleitoral? Uma grave acusação, sem prova, sem fundamento? Foi agora que ele disse isso? Não, faz tempo, né? Foi agora que ele articulou ali no Congresso para barrar a PEC do voto impresso? E ele mesmo admitiu isso, aliás, se orgulha de ter barrado. Não foi agora, foi faz um tempo, né? E aí, é de agora que esse pedido de impeachment deveria ser encabeçado? Não, né? Faz tempo, então estão bem atrasados. E na minha visão, talvez alguns senadores aí compactuem com esse pedido neste momento, meio que para dar uma resposta para a sociedade, mas isso é muito perigoso, veja por quê. Nós não precisamos dessa resposta nesse momento. Iniciar um processo de impeachment, seja contra o ministro Barroso ou até mesmo Alexandre de Moraes, agora não vai mudar a situação. Porque o que a gente precisa fazer é anular um negócio que foi totalmente esquisito, entendam, não somos livres para falar o que a gente precisa aqui, né? Um negócio que foi totalmente esquisito, não foi justo, cheio de anomalias, cheio de inconsistências. É isso que a gente precisa fazer. Essa é a pauta. O que diferença vai fazer tirar o Barroso agora? Diferença nenhuma. A coisa vai continuar rumo ao abismo. Então, ao meu ver, é uma cortina de fumaça. É uma maneira de tentar acalmar os ânimos da população e tirar o povo das ruas. Porque se cair, por exemplo, agora, se for impeachmentado Alexandre de Moraes e Barroso, né, isso não vai ser da noite para o dia, né, tem um recesso, não vai acontecer esse ano, não tem jeito de acontecer esse ano, né, mas não vai mudar a situação, entende? A gente já sofreu um golpe, a gente já sofreu um roubo na cara dura, que a gente precisa remediar essa situação, é anular a coisa e começar de novo de maneira limpa, com possibilidade de verificação, entendedores entenderão. Então, o povo não pode ver essa manobra aí como uma maneira de se redimir pelo tempo perdido. Negativo, tá? Não saiam das ruas. Permaneçam sim nas ruas de maneira pacífica, ordeira e indignados. Porque é isso que o Brasil precisa estar agora, indignado com toda essa situação. Nós não podemos aceitar que todo esse processo
tenha sido desdobrado da maneira que aconteceu. Não podemos aceitar isso aí. Como disse aí o Valdemar da Costa Neto, não se trata da eleição, se trata do futuro do Brasil. Como é que a gente vai contar para os nossos filhos, nossos netos, que a gente permitiu ser roubado em 2022? Eu não vou ter cara para falar isso para os meus filhos futuramente, se Deus me abençoar e tiver, né? Eu acredito que vocês também não terão. Então, meus amigos, vamos lutar, porque, como eu disse no início do vídeo, Copa do Mundo passa, o Brasil vai ficar e nós sofreremos as consequências deste governo aí que em tese virá, né? Se Deus quiser, não vai vir não. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e não vamos desistir do Brasil. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.